Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Dai-me a tua divina vontade, entrega a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as minhas ações que eu farei durante o dia. Crie-te. Todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos continuar agora estudo 4, continuando no mesmo capítulo 2 da Mística Cidade de Deus, primeiro livro. Vamos para a ação da graça. Ela continua falando sobre como ela conseguiu essas revelações do livro da Mística Cidade de Deus. Então, com a ajuda da ação da graça, vamos lá. Não digo que a luz seja total, mas sendo apenas uma parte, já é um conhecimento além das forças e capacidade da criatura. A ação da graça, não digo que a luz seja total, mas que o pouco que ela recebe já é um conhecimento além das forças e capacidade da criatura humana. Para esta visão, o Altíssimo fortalece o entendimento da pessoa, dando-lhe certa qualidade de luz que proporcione esta faculdade ao conhecimento superior às suas forças. Isso também é compreendido pela certeza com que se creem ou se conhecem as demais coisas divinas. Então, é um fortalecimento do entendimento, né? O que faz você ser uma pessoa que você está sob a ação da graça, que demonstra que você está sob a ação da graça, é você ter um entendimento muito profundo, né? Muito claro, né? Não perfeito, mas claro, muito claro das luzes, né? De você entender os conteúdos divinos. Para você entender Deus, você precisa ter Deus dentro de você. Então, isso demonstra a ação da graça plenamente numa pessoa. Se ela tem esse conhecimento, ela consegue absorver esse conhecimento pleno, né, superior às suas forças. Isso também é compreendido pela certeza com que se crê. A certeza que a pessoa tem de crer e que não duvida, né, nem um pouco das verdades de Deus. Isso mostra claramente também. Se conhecem as demais coisas divinas. Entretanto, a fé também é acompanhada com a certeza. E neste estado mostra o Todo-Poderoso à alma o valor desta ciência e luz que lhe infunde. Então, essa certeza vem da quinta morada, né? A pessoa que está na quinta morada, ela não tem mais dúvida nenhuma de que, né, se ela está ou mais do que quinta morada, ela não tem dúvida nenhuma de que Deus atua nela. Que tudo isso vem de Deus, ela não tem a mínima dúvida, é uma experiência real, verdadeira, que ela já, né, ninguém consegue tirar dela. A fé que ela tem é acompanhada com a certeza absoluta. E neste estado, o Todo-Poderoso mostra à alma o valor da ciência e da luz que lhe infunde. Então ela tem um entendimento do valor, né, do conhecimento que ela está recebendo, que é não para jogar aos porcos. Deus não joga nada dele aos porcos. Deus, ele é perfeito. Ele não entrega para uma pessoa o conhecimento, a graça de entendimento, essa graça da fé acompanhada de certeza, se a pessoa não estiver usando isso para o bem dos outros, para o reino, para o corpo místico, para a igreja, né? Para poder divulgar isso para o corpo místico de Cristo, para poder... você é uma parte do corpo místico, né? E você colabora com esse corpo. Então, para você ser um órgão desse corpo, né, que vai realmente ajudar o corpo a reagir, né, a ser melhor, a ter a manutenção da saúde do corpo místico. Então, Jesus, ele não dá nada para uma pessoa
se ele não tem certeza que ela vai usar, tá? Então, se você é uma pessoa que está estudando e quer ter essa santidade de Deus, você não pode ser uma pessoa que fica guardando o conteúdo da fé que Deus te deu. Você não pode guardar para você. Você tem que partilhar com o próximo, tem que partilhar com os outros. Então, aqui na nossa comunidade, as pessoas não são inertes. Elas são chamadas e a gente insistentemente a gente chama essas pessoas a começar a partilhar a vida, né, de fé que ela está vivendo, partilhar os conhecimentos que ela recebe, porque tudo que as pessoas falam se torna vida para toda a comunidade, para a igreja. Então a gente senão Deus não vai contar com você. É como as parábolas dos talentos. Ele não vai te dar talentos se você não for usá-los, se você não for multiplicá-los. Ele pode até te dar, mas se você não utilizar, não multiplicar esses talentos, não produzir, ele vai tirar de você até aquilo pouco que você tem. Então você está aqui na comunidade, estudando faz um tempo, e você não faz nenhuma colaboração por qualquer motivo que seja, né, para a comunidade, isso demonstra que, né, Deus está jogando aos porcos. Você não vai conseguir manter-se muito tempo aqui na nossa comunidade. Você não vai conseguir, né? Porque uma pessoa não consegue ficar num lugar onde Deus quer atuar nela, né? Para ela ficar só recebendo, né? E joga fora tudo, de uma certa forma. Não pode. Ela tem que utilizar isso para fins de ajudar a igreja, né? De ajudar o corpo místico de Cristo, partilhando as suas experiências de fé verdadeira, né? Para poder Deus dar mais. Se você quer receber mais de Deus, quer entender mais todo o conteúdo que nós estamos estudando, você precisa dar. Você precisa partilhar, né? Nós temos grupos de partilha que nós abrimos. Tem o grupo da Cíntia, o grupo da Ruth, o grupo da Michele, né? O grupo da Denise, o grupo da Liliane. Todos esses grupos vão ajudar você a poder compreender melhor. Então, aí vai ajudar você a entender o livro do céu. E todos os escritos que nós estamos estudando, com a ajuda das meninas, elas ajudando você e você também ajudando elas com a sua partilha, com o seu entendimento que Jesus te der. Cada um recebe um entendimento diferente. Então, é muito valioso a partilha de qualquer pessoa referente aos conteúdos místicos que nós estamos estudando e meditando. E também ajuda você a se forçar a estudar mais, né? Porque você estando numa comunidade onde todo mundo está estudando e partilhando, você sente um impulso também. Isso provoca em você também um empurrão, né? Para você não andar para trás, né? Então aí você progride, mesma força, né? Pela mesma força, porque o corpo todo vai te empurrar, vai te obrigar a agir. Então, se você está ali, as meninas colocaram lá a meditação do dia, você não faz hoje, não faz amanhã, não faz depois da manhã, você vai ficando sentindo mal. E aí, ou você sai do grupo, ou você começa a partilhar, nem que seja uma vez por semana, né? E não fica parada, porque senão é Jesus que ele vai parar de trazer luzes para você se você não está utilizando para nada, você só está guardando para você, dentro do baú guardadinho. Não é isso que ele quer, né? A parábola lá, ele quer que a gente multiplique, trabalhe. Então, entretanto, a fé acompanha a certeza. Neste estado, mostra ao Todo-Poderoso, a alma, o valor da ciência que lhe infunde. A sua claridade não pode ser extinta, e todos os bens me vieram juntamente com ela, e por suas mãos uma honestidade de grande preço. Esta lâmpada vai à minha frente. Me perdoe, eu ainda estou tossindo muito, e tomei o remédio agora, antitussígeno que eu comprei, mas mesmo assim demora um pouco para fazer efeito. Mas não, nossa, tá difícil, mas a gente vai conseguir. Tá. Esta lâmpada vai em minha frente, dirigindo meus caminhos. Aprendia sem intenções reservadas. Desejo comunicá-la sem inveja e não escondo suas riquezas. Então, precisa comunicar sem inveja. Não esconder as riquezas que você está recebendo de Deus. A ciência que você está entendendo tudo. O que Deus está iluminando você. Então, esta lâmpada vai à minha frente, dirigindo meus caminhos.
iluminando nessa luz de Deus, da fé, que te dá clareza, que te dá certeza, né? Aprendi sem intenções reservadas. Então, não tenho nenhuma reserva da vontade humana atrapalhando, não tenho nenhuma dúvida. Desejo comunicar tudo, como eu acabei de falar, né? Conforme Deus pediu. É participação de Deus. E seu uso é bom deleite e alegria para todo o corpo místico, como eu disse. No momento ensina muito, conquista o coração e com força poderosa o afasta da falsidade, que vista nesta luz está repleta de imensa amargura. A falsidade, ela é vista de imensa amargura. Então você com essa luz, você ensina muito para as pessoas, conquista o coração das pessoas, né? E com força poderosa afasta a pessoa da falsidade em que ela está. Porque ela sente uma amargura muito grande de não manter-se nessa falsidade em que ela se encontra, né? Ela quer fazer a vontade de Deus. Então, se ela não está fazendo, ela vai se dar conta de que ela não está ainda e que ela quer. E ela vai lutar para que consiga viver na divina vontade. A alma se afasta do que é transitório. Então, tem muita gente que fica vendo coisa que não presta por aí, pela televisão, vídeos que não vão ajudar em nada. Então, aí a gente fala, se afasta, foca no livro do céu, foca no estudo, né? Se afasta dessas coisas, né? Não vai perto do cão amarrado, que é o demônio que está utilizando dessas coisas para entrar na sua mente, na sua vida. E ontem eu fiz uma experiência que eu fiquei besta, assim, muito besta mesmo. Eu tô meio gripada, meio mal, né? Não tô muito bem de saúde esses tempos agora, tá? Tô com os problemas de saúde. E aí eu fui deitar e coloquei, mas só que eu não tava com sono, coloquei um seriado para mim assistir. E é de suspense, mas é um seriado moderno, então tem de tudo, né? E eu percebi que o seriado em si, ele provocou em mim sensações que eu nem conhecia mais, que eu já tinha esquecido, sabe? Sensações de iniquidade em mim, iniquidade, da maldade dentro de mim. Horrível, é uma coisa assim impressionante que aconteceu. Eu perguntei para Jesus por que o Senhor permitiu que eu assistisse esse, né? Não é coisa vã. Eu não vi assim como coisa vã naquele momento ali. Eu queria entender o sentimento que eu estava sentindo, da onde que estava vindo aquele sentimento. O quanto que aquele material provocou em mim um sentimento de sujeira, de me sentir suja, só porque eu estava assistindo o negócio. Mas só que não é espiritual, na ordem espiritual, assim, eu estou dizendo assim, de eu fazer essa análise, de eu estar meditando esse conteúdo lá. Não, eu estava assistindo com uma pessoa normal, com todo entendimento, assistindo normal mesmo, envolvida na história, né? Assisti com uma pessoa normal, envolvida na história do seriado. E aí assisti uns 4 capítulos, que é tudo, né? Você tá ali mesmo, que é tarde. Assisti 4 capítulos desse seriado. E eu, no final desses 4 capítulos, eu tava me sentindo muito, muito ruim, muito má. Muito má, muito, assim, muito Eva, sabe? Muito Eva. Eva pecadora, sabe? O material, ele tem um poder muito forte de te levar para a condição de pecado, favorecendo você a pecar. É um material preparado perfeitamente para te colocar numa facilidade muito grande de você se esquecer de Deus e aumentou muito a minha capacidade de perceber os meus sentidos, sabe? De perceber os meus sentidos, uma força muito forte, de perceber as minhas vontades, da minha vontade humana, sabe? Os meus desejos, tudo em mim. Despertou a Aline de novo. Aquela Aline, vontade humana. Despertou a Aline. Eu fui dormir ontem rezando, falando para Jesus tirar aquela sensação. Porque fazia tempo que eu não sabia o que era aquilo, né? Voltou aquela sensação da vontade humana reinando.
É uma coisa horrorosa. Horrorosa. Eu assim falei, meu Deus do céu. É muito perigoso esses seriados. Até falei pra Jesus, falei, eu não assisto mais não. Mas, meu Deus, como que consegue? Como consegue? É um material preparado mesmo. E é coisa humana aquilo ali. Tudo coisa humana. Tudo coisa humana. Tudo coisa, assim, no mais alto grau da humanidade. De coisas, de relacionamentos humanos, de atitudes humanas normais. Falsidade, muita corrupção, nossa, muito de tudo, né? Um jogo de meu Deus, eu não sei explicar. Eu só sei que foi muito interessante. Tudo que eu assisto com Jesus de uma certa forma. Então, assim, mesmo que aquilo ali tenha provocado isso em mim, eu sei que foi Jesus que permitiu que provocasse. Para eu poder saber que tipo de material né? Aline, você já sabe, você não deveria nem ter assistido. Não, eu não penso desse jeito. Eu não penso desse jeito, não. Eu acho que, assim, Jesus, ele não... Nada se perde daquilo que você faz. Então, a gente precisa tirar a meditação disso. Eu não fiz nada de errado, eu não cometi nenhum pecado. Eu só senti, novamente, os meus sentidos mais apurados, muito apurados. Meus sentidos muito apurados, né? Desejos muito fortes mesmo, senti coisas assim em direção ao meu humano mesmo. E mostrando para mim essa realidade de que ela existe, de que realmente você está matando essa realidade todos os dias, quando você nega a sua vontade humana, né? Você está negando-se a si mesmo. Então, Jesus tipo mostrou para mim o quanto que eu estou negando a mim mesma. O quanto que eu estou negando a mim mesma. Porque eu nem mais me reconhecia mais. Nem reconhecia mais aquelas sensações que eu comecei a sentir depois que eu estava assistindo esses 4 capítulos. Então, assim, por causa de estudo. Eu utilizo como base de estudo para mim, para entendimento, para eu poder falar, né, do que acontece, o que aconteceu comigo naquele momento. O que o cérebro da pessoa, vendo cenas, né, vendo conversas, vendo um mundo, né, do pecado, o que desperta em você tudo aquilo ali, né? Tudo o que desperta em você. Então, assim, foi interessante, muito interessante mesmo. Só posso falar para vocês, meu Deus, não dá, a gente não pode ficar vendo essas coisas. Ao que é transitório. Você tem que se afastar daquilo que é do mundo. Você não pode se apegar a nada que é do mundo. Não, e me deu um mal-estar, eu não gostei. Depois, no final, eu fiquei me sentindo suja só por ter assistido aquele conteúdo. Renunciando tudo aquilo ali. A alma se afasta mesmo e não quer mais saber do que é transitório. E correndo se refugia na sagrada e eterna verdade. Entra na adega do capitoso vinho, onde o Altíssimo ordena nela a caridade, o amor. Obriga-me a ser paciente, sem inveja, benigna sem ofender a ninguém. A viver a caridade, né? A não ser soberba nem ambiciosa. Que não me ire nem pense mal de ninguém, que tudo sofre e tolere, sempre clama. E admoesta-me, né? Exorta-me interiormente com poderosa força, para que faça o mais santo e puro, instruindo-me em tudo. Então, olha só quanta coisa. Obriga-me a ser paciente. Você afasta do que é transitório, corre para Deus, na verdade, para ficar, né, nessa verdade. Corre para ficar dentro da verdade, não fica na mentira, porque na mentira não vai te ajudar em nada. Foi isso que eu percebi. Não fica no que é mentiroso, principalmente conteúdo de televisão, é mentira. Tudo é mentira aquilo ali, né? Então, você ficar em volta daquela mentira não é fácil. Aquilo ali te faz mal, né? Obriga-me a ser paciente, sem inveja, benigna, sem ofender a ninguém. Muito importante. A não ser soberba nem ambiciosa, que não me ire, nem pense mal de ninguém.
que tudo sofre e tolere, sempre clama, admoesta-me interiormente com poderosa força, para que faça o mais santo e puro, instruindo-me em tudo. E se falto ainda em pequenas coisas, repreende-me sem nada deixar passar. Então, olha, repreende-me sem nada deixar passar. Verdade, não deixa passar nada. Conhecimento místico. Esta luz, a um tempo, esclarece, afervora, instrui, repreende, transforma, vivifica, chama e detém, admoesta, impele, ensina com distinção o bem e o mal. Ensina para você, ó, entender o bem e o mal. Foi isso que eu fiz, eu entendi o mal. Eu vi o meu mal ontem. Fazia tempo que eu não via. Né? Jesus permitiu que eu visse para poder, né, eu ajudar as pessoas. Foi para isso que Jesus permitiu. Ele não deixa nada que aconteça se perder. Então, o conhecimento do mal. Você vê, né, como é fácil para uma pessoa ela voltar novamente para o seu estado que ela estava antes. Se ela quiser. Ela que faz a escolha de matar a vontade humana dela, né? O sublime e o profundo, a longitude e a latitude, faz conhecer o mundo com seu caráter e enganos. Aí, ó. Caráter e enganos. Muitos enganos. Muitos enganos. Né? Tudo que eu assisti ali são coisas que as pessoas que é do mundo falam assim, isso aí é normal. Isso é normal. Não é normal. Não é normal. Essas coisas aí que você tá vendo é tudo normal. As pessoas são assim mesmo. Não é normal. Ele tá exagerado. Aquilo ali tá super produzido para poder te ligar a essa realidade do engano, das mentiras, das fraudes dos moradores da terra, né? E mais que tudo, ensina-me a desprezar e pisar. Ensina você a desprezar e pisar, a não desejar aquilo mais, né? A conhecer, bem conhecido, mas pisar naquilo, naquela sensação, aquelas coisas todas, né? Supremo dono, governador, e eleva você ao Senhor, que é supremo dono e governador de tudo. Em Deus vejo e conheço as disposições das coisas. Então, em Deus você vai ver as coisas, tudo em Deus. Então, aquela situação que eu vi, que eu participei, que Deus permitiu que eu tivesse acesso, de assistir essas coisas, você conhece a disposição disso. Por que permitiu? Por que você vai usar aquele material, né, para fazer o bem? Como você pode transformar aquilo para fazer o bem? Então, compreendendo tudo, mas eu não peço para as pessoas fazer isso. Não. Corram dessa sensação, corram dessas coisas, né, de falsidade, material falso, material produzido para o mal, para te é como se fosse aquele momento que a Eva está sendo seduzida por Satanás antes. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então por isso que eu falei que eu me senti uma Eva, sendo seduzida nos meus sentidos, através dos olhos, através dos ouvidos, né? A desejar o mal, a desejar o pecado, a desejar sentir as coisas, né? Então é complexo. Então, em Deus vejo com isso a disposição das coisas, as forças dos elementos, o princípio, o meio, o fim dos tempos, suas mudanças e variações, o curso dos anos, a harmonia de todas as criaturas e suas propriedades. Tudo o que é oculto aos homens, suas operações, pensamentos, e quanto distam ao Senhor, quanto distantes estão do Senhor, né? Tudo que é oculto aos homens, suas operações, pensamentos, e quanto distante é do Senhor os perigos em que vivem, os sinistros caminhos que palmilham, os estados, os governos, sua momentânea firmeza e pouca estabilidade. É pouca a firmeza que nós temos da nossa parte, pouca estabilidade, em que consiste seu princípio e fim, o que tem de verdadeiro ou falso. Então, você vê tudo isso com a luz que Deus dá para você, de conhecimento. Tudo o que é oculto aos homens, suas operações, pensamentos que distam do Senhor, quanto é distante do Senhor, essas falsidades. Com esta luz, tudo é visto distintamente em Deus com conhecimento das pessoas e circunstâncias. Há, porém, outro estado mais inferior no qual a alma se encontra ordinariamente, usando da substância e hábito da luz,
mas não toda a claridade. Neste estado há alguma limitação daquele conhecimento tão vasto de pessoas, estados, segredos e pensamentos. Nele não possuo mais conhecimento além do que basta para afastar-me do perigo e fugir do pecado. Então tem uma situação que você não vai, que é mais inferior, né, que você só possui menos conhecimento, além, né, do que basta para afastar somente do perigo e fugir do pecado. Compadeço-me das pessoas com verdadeiro amor, mas não tenho liberdade para lhes falar com clareza e descobrir-lhes o que sei. Nem poderia fazê-lo, porque pareço emudecer, a menos que o autor destas obras me permita e ordena que admoeste algum próximo. Quando faço, não é revelando-lhes o modo como cheguei ao conhecimento de suas necessidades. Então ela vai chamar atenção, mas ela não fala como que ela descobriu, né? Como que chegou o conhecimento da realidade da pessoa que ela vai chamar atenção, né? Mas eu faço uma reflexão simples com a pessoa, despretensiosa e caritativa em Deus, além de rezar por essas intenções, pois para tanto me são manifestadas. Então ela não chega numa pessoa e fala assim, Deus me falou que você está fazendo isso. Você tem que mudar-se urgente. Não, ela não fala diretamente assim. Ela vai com repreensões, reflexões simples, né? Meu irmão, a gente precisa amar mais, né? Amar muito. Quando ela vê uma pessoa que tá com inveja, né? Que ela percebe que a pessoa tá se comportando mal. Meu irmão, nós precisamos amar muito, porque Deus nos ama tanto, né? Se deu por nós, teve tanta paciência e tal. Todo mundo é especial para Deus. É fazer uma reflexão, né? E a pessoa em Deus, para poder iluminar aquela pessoa. Ainda que eu tenha conhecido tudo isto com clareza, jamais o Senhor mostrou-me o triste fim de alguma alma que se haja condenado. Então, Deus nunca mostrou para ela uma alma que seja condenada. A providência divina guarda esta ordem, por ser justo não manifestar sem gravíssimas razões a condenação de alguém. Então, não mostra uma pessoa que está condenada. Julgo que se o visse morreria com a dor produzida pelo conhecimento dessa luz, pois imensa é a pena de saber que uma alma se perdeu a Deus para sempre. Tenho-lhe suplicado para não me mostrar ninguém que se condene. Se com minha vida posso livrar disso alguém que esteja em pecado, não recusarei o trabalho nem a provisão dele. Todavia, quem não pode se salvar, não o veja eu. Então, julgo que se eu visse, morreria. Que ela não quer ver uma pessoa que se condenou. Isso ela morreria, né? Que ela possa ser instrumento de Deus para ajudar as pessoas a não se condenar, mas ela não quer ver ninguém que se condena. Uso da luz divina. Essa luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dela usar com prudência e sabedoria. Fica-me esta luz como uma substância que emana de Deus e vivifica, ainda que seja acidental, e o hábito para dela usar, ordenando bem os sentidos e a parte inferior. A parte superior do espírito, porém, sempre goza da visão e estado de paz. E conheço intelectualmente todos os mistérios da Rainha do Céu e outros muitos da fé que me são mostrados quase incessantemente, os tenho presentes, pelo menos, a luz nunca a perco de vista. É você saber. O que é isso? A luz é você saber as prerrogativas de Nossa Senhora, você estudou, você leu, você guardou todas as informações, você sabe quem Nossa Senhora é. Eu sei muita coisa de Nossa Senhora pelos estudos que eu já fiz. São luzes que iluminaram e eu guardei. Hoje eu sei quem ela é com plenitude. Posso falar dela, numa palestra eu consigo falar dela rapidinho. Bastante coisa. Se eu sem precisar ler, não é nada. Só a luz ilumina. Se eu começar a falar de Nossa Senhora, eu começo a falar tudo que eu lembro, que a luz vai iluminar, a trazer toda a verdade para mim, tudo que eu lembro dela. Eu consigo dar uma palestra de 2 horas, só falando de Nossa Senhora sem parar. Consigo tranquilamente. Então, essa luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dela usar com prudência e sabedoria. Então, a luz dela saber que a pessoa está no pecado mortal, que ela está dizendo aqui, né, para não se condenar, essa luz ajuda você
a ajudar o outro, não para poder o seu interesse pessoal, de você prejudicar alguém, né? Falando para ela assim que ela vai pro inferno, porque você viu que ela vai e tal, você viu que ela tá. Não, essa luz serve para você, para te iluminar, para você ver o quão débil você é, o quanto nós somos debilitados. Que qualquer momento pode ser a gente que vai estar no pecado se a gente deixar. Então, a gente não pode ficar julgando as pessoas, né? A gente não tem esse direito. Se às vezes desço como criatura pondo atenção no convívio humano, logo me chama o Senhor com insistência. Então, se ela vai voltar para o convívio humano, começa a conviver de novo com as pessoas, logo Jesus chama ela com insistência e suave força e me faz voltar a atenção para as suas palavras, locuções e para o conhecimento dos mistérios, graças, virtudes e obras exteriores e interiores da Virgem Maria, conforme irei descrevendo. Então, Jesus sempre vai querer que você se volte para Ele. Sempre. Na hora que você está fazendo a partilha no livro do céu, os estudos aqui na nossa comunidade, você tirar os olhos das pessoas. Às vezes as pessoas estão falando comigo e eu estou só prestando atenção no que Jesus está falando e eu continuo só escrevendo o que Jesus está falando. Eu não fico dando atenção porque a pessoa está comentando lá, né? Ah, Eline, mas falta de caridade. Eu falei, não, se eu estou concentrada em Deus, então é Deus que eu vou me concentrar, né? As pessoas depois a gente conversa. É por último, tá? Visão de Nossa Senhora e dos Anjos. Deste modo, nos estados de luz que digo, vejo também a Senhora e Rainha quando me fala, e aos santos anjos em sua natureza e excelência. Algumas vezes vejo-os no Senhor e outras em si mesmos, com a diferença que, para conhecê-los em si mesmos, desço ao grau inferior. Sinto-me essa diferença, porque ela resulta dos objetos e da maneira como o entendimento opera. Então, ela também vê a Nossa Senhora, quando a Nossa Senhora fala, vê os santos, né, na sua natureza e excelência. Algumas vezes vejo-os no Senhor e outras em si mesmos. Vejo-os no Senhor e outras em si mesmos. Interessante isso, né? Com a diferença que, para conhecê-los em si mesmos, neles mesmos, eu desço a um grau inferior, né? Não em Deus. Ela não vai lá, ela vai sair desse grau de Deus para ver inferiormente. Sinto essa diferença porque ela resulta dos objetos e da maneira como o entendimento opera. Neste grau mais inferior eu vejo, falo e entendo os santos espíritos que conversam comigo e me explicam muitos dos mistérios que o Senhor me tem mostrado. A Rainha do Céu me explica também, mostra-os de sua vida santíssima com seus admiráveis sucessos. Distintamente conheço cada uma dessas pessoas, sentindo os efeitos divinos que, respectivamente, cada qual produz na minha alma. Então, ela sabe diferenciar quem é anjo, quem não é, quem é santo, quem é Senhora. Ela sabe identificar. Isso é muito interessante. É dela, né? Isso já é de uma mística muito forte, né? Do conhecimento místico muito profundo que ela já alcançou, né? Que nem todos alcançam. Para alcançar isso tem que fazer muito jejum, né? Muito jejum para alcançar essas visões, para chegar ao ponto de enxergar as visões. Assim, eu acredito que seja uma purificação e uma escolha também de Deus, né? Ele escolhe. Eu não aspiro por nada que não seja fora. Eu não aspiro por nada, sabe? Eu não faço nenhum caminho por mim própria. Na divina vontade eu não fico mais aspirando a esses dons. Se não for a vontade de Deus me dar esses dons, eu não faço questão deles, né? Eu aspiro o maior dos dons. Esse eu já aspiro, que é o dom da divina vontade, que é o dom do amor. Então, esse eu já aspiro, então eu prefiro viver dele, né? Me mover nele, do que eu desejar outros dons. Eu penso assim, né? Porque os outros podem me envaidecer, me ensoberbecer, né? E me tirar do principal, que é o dom da divina vontade, é muita humildade, é muita pequenez, muito vazio, né? Então eu não procuro mais nenhum outro dom a não ser o dom da divina vontade, que é eu estar dentro da divina vontade. Se Deus permitir que eu estude o livro do céu, a mística de Deus, e faça uma palestra, né, sobre isso, eu vou fazer com a minha capacidade pequena mesmo, do jeitinho que eu tô. Eu não vou ficar exigindo que Jesus me dê uma luz especial para isso.
Eu não exijo nada. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumada a fazer mesmo. Simples mesmo. E aí, se Deus quiser atuar nessa simplicidade, Ele atua. Através da minha boca, Ele fala. E aí, Ele vai tocar os corações se Ele desejar assim ou não, né? E então, eu sempre fui assim. Desde quando eu comecei a caminhada na Divina Vontade, Jesus já deixou bem claro. Seja pequena. Seja muito pequena, cada vez mais pequena, né? Porque esse dom da Divina Vontade eu só dou para os pequenininhos. Só para os pequenininhos. Para aqueles que não confiam em si próprios, que não buscam nem nada para si próprios, não buscam nada, nem dons místicos, não busca nada. Só vive para amar a Deus, só amar a Deus de volta, dar o amor que Ele merece, a satisfação que Ele merece, né? Quando eu chego em Deus, eu falo assim, é só o que o Senhor quer. E que eu seja pobre, que eu seja pequena, né? Que eu seja mínima. É só o que o Senhor quer, somente o que o Senhor quer, né? Eu não fico pedindo conhecimento para mim. Me dá mais conhecimento, me dá mais, olha, me resolve aqui para mim isso aqui. Dificilmente eu peço alguma coisa para Deus. Eu vou vivendo, assistindo a minha vida só, né? E não guardo nada para mim. Tudo eu partilho, tudo partilho. Não guardo nada para mim. Durante o serviço, claro, eu fico pensando muitas coisas. Durante o meu emprego, eu fico pensando muitas coisas. Às vezes, aquilo aí serve, né, para poder alguma coisa depois para a comunidade. Mas eu, mesmo assim, eu não quero buscar nada, né? Eu quero ver Nossa Senhora. Isso já passou, graças a Deus. Eu tinha essa coisa, mas agora eu não tenho mais não. Agora é só o que Deus quiser. Se Ele quiser me dar algum dom, Ele me dá. Se não quiser, é para ser para a glória dEle, só para a glória dEle. Seja para a glória dEle, só para servi-lo. E servir o corpo místico dEle, que é as pessoas. Só para a glória dEle. Para mim é a maior confusão. Né? Para mim que venha a maior confusão sempre. Né? Eu tossindo igual uma doida, eu morrendo de sono porque eu tomei o remédio está me dando sono. Eu tendo dificuldade para fazer as coisas por causa disso. Né? Mas eu oferto para Deus toda essa dificuldade, toda a dificuldade. Nossa, como tá me dando sono o remédio, gente. Que isso, mal-estar de sono. Visão só de Deus e das criaturas em Deus. No Senhor, vejo-os como num espelho voluntário, mostrando-me Sua Majestade os santos que quer, conforme lhe apraz com grande claridade efeitos maiores e superiores. Com admirável luz conhece-se o Senhor e os santos, com suas excelentes, extraordinárias virtudes, e como as praticaram, auxiliados pela graça, por cuja virtude tudo puderam. Neste conhecimento, a criatura fica mais repleta de gozo, cheia de mais vida e satisfação, e permanece como no repouso do seu centro, quanto mais intelectual, menos corporal e imaginário o conhecimento. Olha que interessante. Quanto mais espiritual, né? Intelecto mesmo, né? Menos corpóreo e imaginário. Então a gente pensa que é uma coisa muito mística, espiritual e lá. Não, intelectual. É um trabalho da cabeça mesmo. Da cabeça. O conhecimento. Mais intensa a luz. Os efeitos mais elevados. Maior a substância e a certeza que se sente. Então você pensa que é acima de tudo. Essa experiência toda, ela é muito acima, muito profunda, lá não sei aonde. Não, é na sua mente mesmo, tudo na sua mente. Tudo é na sua mente, tudo. Faça bastante pesquisa sobre o cérebro humano, porque tá tudo aí, né? Onde Deus atua. A intensa luz que Ele vem mandar é para o seu intelecto, para a sua inteligência. Os efeitos mais elevados, maior a substância e a certeza que se sente. Então, a fé que se mostra em fatos claros, né? Então, essa fé vai te mover a fatos verdadeiros, né? A fé que vai transformar, né? A sua fé vai ser transformada em realidade. Você acredita, trabalha em cima daquilo, e daí quando chega o dia, você está pronto.
Todavia, aqui também se percebe a diferença e se conhece que a visão do Senhor e seus atributos e perfeições, inconsequentes efeitos docíssimos e inefáveis, é superior à visão e conhecimento das criaturas, ainda que essa visão seja no mesmo Senhor. Essa inferioridade parece-me proceder da alma, sendo tão limitada a sua visão. Vendo a Deus junto com as criaturas, não o conhece tanto como quando vê sem elas. Ver só a Deus oferece maior plenitude de gozo do que ver as criaturas em Deus. Então, ver só a Deus oferece maior plenitude de gozo do que ver as criaturas em Deus. Então, ver só a Deus. Olha só. Tão delicado é este conhecimento da divindade que durante ele prestar atenção a outra coisa diminui um tanto. Pelo menos enquanto somos mortais. Então, ver tudo em Deus, né? E focar nessa experiência divina, de você ter essa experiência, só você e Deus, né? E saborear esse conhecimento. Modo de receber as comunicações divinas. No estado mais inferior do qual tenho falado, vejo a Virgem Maria em si mesma e aos anjos. Entendo que o modo de me ensinar, falar e ilustrar é semelhante ao modo como os anjos se comunicam entre si, e como os superiores iluminam os inferiores. Interessante. Deus causa a primeira, dá esta luz, e ela é participação daquela imensa luz que Maria Santíssima goza com tanta plenitude. É comunicada à parte superior da alma, e nela vejo a Santíssima Virgem, suas prerrogativas e mistérios, do modo como o anjo inferior conhece o que lhe comunica ao superior. Então aí a gente fica perguntando, né? O que é a parte superior da pessoa, a parte inferior da pessoa, né? Inferior é quando você se volta às criaturas aqui na Terra, né? Começa a falar, oi, bom dia, boa tarde. E superior já é na meditação que você está fazendo, né? Quando você está meditando em Deus, e entra no departamento de pensamento Deus, na caixa da sua mente, né? Você entra lá para ouvir Deus, que é o centro de tudo. É muito incrível, muito incrível. Na eficácia da doutrina que ensina e por outras condições que se sentem e gozam, infere-se a pureza, elevação e verdade da visão. Nada obscuro, impuro, falso ou suspeito ali se nota. E tudo o que é santo, puro e verdadeiro não deixa de estar presente. O mesmo acontece ao seu modo com os santos anjos, e assim o Senhor me tem mostrado muitas vezes que a comunicação e ilustração em meu interior é como a que eles têm entre si. Então olha que interessante. O mesmo acontece ao seu modo com os santos anjos. Assim, o Senhor me tem mostrado muitas vezes que a comunicação e ilustração em meu interior é como a que eles têm em si. Olha só, que a comunicação e a visão que ela tem das coisas no interior dela, na mente dela, é como a que eles têm entre eles. Eles têm entre eles uma comunicação assim também, né? Aquilo que acontece no seu interior, né? Que você está vendo as coisas, imaginando as coisas, tendo essa visão mística de entendimento. Jesus mostra para você a cena, dá um exemplo para você, a gente dá o exemplo, né? Jesus conversa com você, mostra os exemplos para você entender aquela luz, né? É interessante, né? É a mesma comunicação que os anjos dele têm entre eles. Olha que interessante, que revelação incrível, gente. É o que passa na sua mente, no seu interior. É a comunicação, quando você fecha os olhos e imagina um monte de coisa. Essa é a comunicação que os anjos têm entre eles. Imaginação, pensamento, intelecto. Muitas vezes me acontece receber a iluminação através de todos os canais e aquedutos. O Senhor dá inteligência e luz ou objeto dela. A Virgem Santíssima explica e os anjos me dão os termos para usar. Outras vezes, mais ordinariamente, o Senhor faz tudo e me ensina a doutrina. Outras é a rainha ou os anjos que me dão tudo. Interessante, né? Eu não sei diferenciar ainda essa presença dos anjos, dos santos, de Maria. Eu sou honesta, eu não tenho essas coisas não, e eu não busco isso também. Costumam também dar-me apenas a inteligência e os termos para me declarar, tomo-os do que tenho entendido. Nisto poderia errar se o permitisse o Senhor,
porque sou mulher ignorante e me valho do que tenho entendido. Quando tenho dificuldade em expor as inteligências nas matérias mais árduas e difíceis, recorro ao meu pai espiritual, ao Padre, né? Visões inferiores. Nesses tempos e estados da visão inferior, tenho muito poucas vezes visões corpóreas, que são as visões corpóreas que ela vai ver mesmo. Então, ela tem muito poucas visões corpóreas, apenas algumas imaginárias. Tá vendo? O grau destas é muito inferior a todos os outros graus que eu tenho descrito. Então é tudo muito intelectual. É muito, muito intelectual. Tudo que ela tem de entendimento é bem parecido com o que a gente tem na meditação que a gente faz. Né? Você vê tudo em Deus, tudo pela fé. Tudo pela fé. Você vê tudo pela fé. Quando ela fala que está vendo em Deus, é pela fé. Não é nada que ela está vendo de verdade. Não está aparecendo na frente dela, tocando nela. Tá vendo? Ela tem poucas visões corpóreas. Apenas algumas imaginárias. Ela imagina Jesus, imagina Nossa Senhora pelo que ela está entendendo de Nossa Senhora. Imagina o anjo pelo que ela... Entendeu? Olha lá. O grau dessas é muito inferior a todos os outros graus que tenho descrito. Estes são muito superiores por serem espirituais e intelectuais. Então, o mundo da sua mente, o mundo espiritual que é da sua mente, é um mundo superior. É você entrar no universo de Deus, a sua mente, quando você fecha os olhos e começa a meditar, e vem os exemplos, e vem os elementos, as verdades, tudo vem lembrando você, o Espírito Santo, é o Espírito Santo ajudando você ali a entrar nesse recinto espiritual. É o céu, você está entrando no céu. Para compreender Deus em Deus, pela fé. Pela fé. Isso é uma coisa incrível, você tentar entender isso. Né? Que na hora que você está ali rezando, você está entrando dentro do céu, você está entrando no céu. Você está entrando em outra esfera de realidade, superior, né? Que é o que vai permanecer para a eternidade. Na eternidade, Jesus já falou para mim, na eternidade, tudo que eu penso agora, eu vou pensar igualzinho na eternidade inteira. Eu vou existir esse pensamento meu para toda a eternidade. Eu não vou apagar isso nunca. Quando eu sair do meu corpo, que eu for me libertada do corpo, que eu morrer, que eu for libertada do corpo, a minha consciência do que eu estou pensando agora vai comigo. Vai comigo. Eu existo para toda a eternidade. Essa existência que você conhece de você é eterna. Você vai pensar do jeito que você está pensando agora para sempre. Você vai ter esse entendimento né, quando você abre os olhos e vê as coisas, que fica registrado na sua mente. Tudo que você está vendo, que você está ouvindo, tudo, essas coisas vão ir com você para toda a eternidade. Você é eterno. Você pode acostumar com você, porque você vai viver com você por resto da eternidade. Isso nunca vai acabar. E esse sentimento que você sente agora, essa sensação que você sente de existência, ela é eterna, ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca. Nunca você vai fechar os olhos e vai sumir. Não existe isso. Entendeu? Quando alguém se suicida, ela, na hora que ela está no desespero de suicidar-se, ela acha que vai dormir. Para toda a eternidade, que ela vai dormir. Que ela vai descansar. Vai dormir. Que ela está cansada de lutar contra si própria, de lutar, né, contra os demônios dela, né? E aí ela pega, eu vou me matar. Não adianta nada, não resolve nada. Ela vai entrar agora num grau muito maior de convivência com ela mesma. Muito maior. E se ela for pro inferno, nossa senhora, ninguém merece conviver no inferno. Com seus pensamentos grotescos de vingança, de ódio. Ninguém merece viver pro resto da vida no inferno. Com ódio de tudo, de Deus, de todas as pessoas, de todos, tudo que fez, da vida inteira que viveu. É assim, um ódio constante. Então, essa realidade que você está agora de pensamento é para toda a eternidade. Você existe para sempre. A única coisa que vai ficar para trás é o corpo. O seu corpo só. Mas você, a sua alma, é o que você pensa. A sua alma é o que você pensa. Jesus sempre falou para mim isso. A sua alma, Aline, é o que você pensa. Eu falei, nossa, é o que você deseja.
Nossa, que legal isso, né? Legal pra caramba, né? Se você parar pra pensar nisso. O que posso assegurar é que em todas as inteligências, grandes e pequenas, inferiores e superiores, recebidas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos anjos, me é dada abundantíssima luz e doutrina muito proveitosa, na qual conheço a verdade, a maior perfeição e santidade. Sinto força e luz divina que me obriga a fazer em tudo o melhor, a desejar mais pureza da alma e a graça do Senhor, até morrer por ela. Com estes graus e modos de inteligência que tenho dito, eu conheço todos os mistérios da vida da Rainha do Céu com grande proveito e júbilo em meu espírito. Tudo pela fé, tudo pela fé. Por tudo isto, de toda a minha mente e coração, exalto ao Todo-Poderoso, glorifico-o, adoro-o e confesso por santo e onipotente Deus, forte e admirável, digno de louvor, magnificência, glória e reverência por todos os séculos dos séculos. Amém. Lindo, que lindo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.